Brasil por suposto uso de trabalho forçado e importação de produtos de países que também utilizam o trabalho forçado. Nós vamos conversar agora com Henry Quaresma, que é membro do Conselho de Administração da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Henry, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Um prazer conversar com você. Henry, vocês já conseguiram fazer um apanhado de quais setores são os mais afetados pela essa nova tarifa do trabalho forçado? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, espectadores. Sim, a gente já tem uma noção geral, né? Mas ainda é necessário ainda um detalhamento, porque é um pouco confuso ainda ter a própria classificação dos produtos, né? De acordo com as tarifas, né? Então a gente tem aí, por exemplo, aí, seria somado, né? Seria somado aqueles 25% com os 12,5%, né? O setor, por exemplo, de vinhos, máquinas, equipamentos, produtos químicos, calçados, têxtil, madeira e derivados, que é talvez um dos mais afetados, né? Açúcar, confeitaria, papel, gordura e óleos animais vegetais, etanol, né? Então são produtos que estariam já somando as duas tarifas e ficando em valores realmente bastante elevados, né? E Henry, como que você avalia que está sendo a resposta do governo brasileiro? O Plano Brasil Soberano 3, a forma com que o Brasil tem conduzido todo esse processo? Bem, a gente tem acompanhado aí as notícias, né, do governo, do próprio ministro do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio, do próprio presidente, o projeto aí, o Brasil Soberano 3, né, que vai envolver 22 setores com 18,5 bilhões de reais, né, com juros diferenciados para cada setor, de uma certa forma ajuda, né? Você tem como mitigar um pouco esse problema e talvez alongar um pouco mais a sobrevivência, enfim, a manutenção desses setores com uma certa competitividade, né? Mas o que é fundamental mesmo é a busca de outros mercados, porque a gente também tem que olhar para frente. Não podemos só ficar olhando para trás, porque essa situação é uma situação, digamos, mundial, né? Não é só do Brasil, né? Até você falava ainda há pouco aí com relação à Europa, né? Que a Europa estaria com mais vantagens com relação ao Brasil, né? A União Europeia, né? Mas ontem a União Europeia multou, né, a Google em US$ 1 bilhão, né? E parece que já está vindo mais retaliação, mais alguma coisa aí para a União Europeia com relação a esse ponto, né? Mas ainda com relação aqui ao Brasil, as entidades empresariais, a CNI, as associações setoriais, né, estão buscando alternativas, né, estão atuando fortemente, pressionando as diversas áreas do governo, mas também trazendo algumas ideias, algumas perspectivas, né, como, por exemplo, a busca de novos mercados, financiar a promoção de produtos em outros mercados, né? E a gente sabe que muitos produtos são especificamente para os Estados Unidos, né? Então vai ter que fazer alteração de produtos, né? A modificação de produtos. E aí sim, o próprio Senai, as estruturas das entidades empresariais podem auxiliar muito nessa parte da customização de produtos para outros mercados também. Então tem assim uma visão geral do que pode ser feito, né? Mas ainda é prematuro, né? Ainda é necessário, eu acho que até assim, um esforço maior até dos governos estaduais, enfim, uma ação mais assim, integrada, né? Para realmente não, evitar demissões, né? Vocês são a favor da adoção da lei da reciprocidade? Olha, a questão da reciprocidade é uma situação que, por exemplo, se for aplicar a lei da reciprocidade, nós vamos ter que fazer audiências públicas, estudos, aprovação na CAMEX, isso vai levar pelo menos aí até o final do ano não seria concluído isso, né? E não seria também diretamente com as tarifas, né? Porque se fosse com as tarifas, nós importamos muitos produtos dos Estados Unidos também, né? Insumos, né? Então isso iria aumentar muito o preço dos produtos aqui no Brasil, provocando até inflação de alguns produtos, de alguns setores, né? Então seria mais ligado aí à propriedade intelectual, algo desse tipo, que talvez não tivesse um efeito tão forte assim, né? Que seria quase que inócuo isso aí, né? Então, na nossa visão, por enquanto não seria adequado à lei da reciprocidade. Ela poderia trazer talvez até um pouco mais de dificuldade até no processo de negociação que
que é o que a gente incentiva mais. Vou chamar os nossos analistas para participarem da conversa. Convido o Ranier Bracon. Oi, Henry, boa tarde. Eu queria saber se, na sua avaliação, o governo está tendo uma efetividade na negociação e se há, mais do que isso, uma perspectiva de que os Estados Unidos mudem algum ponto, ampliem a lista de exceções, ou o caminho é esse que você disse mais cedo, tem que procurar mesmo, são outros mercados? Bem, boa tarde, Daniel. Com relação à efetividade do governo, pelo que a gente está percebendo, é pouca, né? Não temos assim uma efetividade muito grande, mas é uma questão, como é que eu vou dizer, mais conjuntural, né? Porque todos estão tendo dificuldade, né? Todos os governos estão tendo dificuldade nessa negociação. E no nosso caso aqui ainda tem alguns aspectos mais políticos, né? Que acabam influenciando mais ainda, né? Então, do ponto de vista de resultado, que a gente tem percebido, principalmente na primeira rodada que teve, né, com relação às outras tarifas, né, não essa especificamente, né, o apoio do governo junto aos setores industriais, às associações setoriais, né, que foram para essa negociação diretamente com seus pares nos Estados Unidos, tiveram alguns efeitos, né, com relação à inclusão nas listas de exceções e tudo mais. Né. Então teve assim um efeito, mas foi um efeito pequeno, né? Nós acreditamos muito mais assim numa ação empresarial mesmo, né? De busca de novos mercados, aí sim um apoio, né, da Apex, apoio do BNDES, apoio desses programas todos, para que as empresas possam buscar novos mercados, né? E que o Brasil também adote a política, aí sim, né? Na criação de novos acordos comerciais, né? O Brasil tem poucos acordos comerciais de livre comércio, né? Então temos aí recentemente aí da União Europeia, que eu acho que vai dar não vai substituir, mas vai dar uma ajuda, um apoio importante nessa mudança de mercados, né? Mas é necessário mais acordos comerciais. Convido também o César Feitosa. Henry, boa tarde. Eu queria entender da sua avaliação sobre qual é o peso político e qual é o peso da política interna nos Estados Unidos nessa decisão sobre as tarifas. Já vem conversando entrevistando várias pessoas, analistas sérios de mercado do comércio exterior, como o senhor, que vinham dizendo que há uma questão de política interna importante nos Estados Unidos sobre questão industrial, tem questões internas que fizeram com que houvesse aquela primeira rodada de tarifaço no ano passado e essa segunda agora. Mas o próprio Financial Times destaca hoje, como a Raquel Landim leu mais cedo, de que o Brasil é um dos mais afetados. Quanto que tem de política, quanto tem de questão interna dos Estados Unidos nessas decisões dessas tarifas? Bem, o presidente Trump está querendo fazer a reindustrialização dos Estados Unidos, né, em pouco tempo, né? Então está aplicando aí as tarifas, né? Os setores econômicos nos Estados Unidos, né, que representam aí os importadores, os distribuidores, fazem também muita pressão junto aos seus representantes no Congresso, né? Então isso tem uma pressão muito grande, né? E a gente sabe muito bem que não é unânime, né, essa política, né, do tarifaço, né? Então nós temos aí muitos a favor e contra, né? Quer dizer, é um jogo de puxa-puxa também nos Estados Unidos. Então, agora os setores econômicos que têm interesse, né, na importação pressionam, né? Eles pressionam muito aí os seus congressistas, né? Quero agradecer muito ao Henry Quaresma, que é membro do Conselho de Administração da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a sua entrevista ao Poder Expresso. Henry, muito obrigada por dividir aqui conosco as suas avaliações. Muito obrigado aí, Raquel, César e Ranier. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigada. Voltando